Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, vou agora me ater a um estudo da Datafolha acerca da quantidade de torcedores, né, o percentual de cada time, percentual que cada time tem com relação ao torcedor no Brasil. Saiu uma fonte no ESPN, né, no canal ESPN, se reportando, né, remetendo esse estudo à Datafolha. Então, a Datafolha que fez esse estudo aí, colocando o Flamengo com 19%, colocando o Corinthians com 14%, Palmeiras 7%, ultrapassando São Paulo. E olha que nunca houve isso, São Paulo sempre foi colocado acima do Palmeiras, com 7%, 8%, e agora estão colocando o Palmeiras com 7% e o São Paulo caiu para 6%. E o Vasco já teve 6% e o Palmeiras também. E aí colocando o Grêmio e Vasco com 4%, Cruzeiro, Inter e Santos com 3%, Atlético, Bahia, Botafogo e Fluminense com 2%, Vitória com 1% e o resto de indecisos, sem time e tal, né? Bom, a Datafolha, ela já errou no passado. E foi um erro emblemático, não foi qualquer erro. A Datafolha, ela fez um estudo nas eleições em 2022. A Datafolha soltou um estudo com relação a quem venceria, a quantidade de votos, né? Em 2022, Bolsonaro, Lula, Ciro, a Tebet, né? E a Veja, no dia 4 de outubro, publicou uma matéria e atualizou essa matéria no dia 14 do mesmo mês, 14 de outubro de 2022, criticando veementemente a Datafolha, né? ou Datafolha, por esse erro. A Veja soltou uma publicação no dia 4 de 10 de 2022, atualizou essa mesma publicação no dia 14 de 10 de 2022, apontando o erro cometido nas eleições pela Datafolha, né? Reportagem do Matheus Leitão. Quem é Matheus Leitão? É o filho da Miriam Leitão e do Marcelo Neto, né? Ele afirmava a perda da credibilidade da Datafolha nas eleições com relação ao primeiro turno de 2022, né? E a Datafolha, não aceitando o erro dela, apontado aí pela Veja e tal, peraí, quem errou foi o IPEC, né? E o IPEC, quem é o IPEC? IPEC era o antigo Ibope, né? Que os remanescentes, a Ibope acabou, os remanescentes criaram o IPEC. E o IPEC estaria sendo culpado pelo Datafolha como tendo sido o cara que errou, e ela utilizou-se de alguns dados e tal, e blá blá blá, né? Bom, o que eu quero falar, tudo isso aí é com relação aos times, mas estou colocando aqui o erro cometido pela Datafolha para asfixiar o Datafolha, tendo em vista que se errou nas eleições, pode ter errado muito, e eu vou explicar por que pode ter errado muito, né? Bom, então ela disse, né, que o erro nos votos, né, com relação ao Bolsonaro foi porque houve problemas aí com relação aos votos do Bolsonaro, porque eu achei que os votos que eram da Simone Tebet e os votos que eram do Ciro iriam para o Bolsonaro, blá blá blá, e não foram, né? E ela estava sustentando esse erro aí, tentando se esquivar. E por fim disse uma coisa pior ainda, né? Ela disse, não, peraí, o Bolsonaro teve votos diferentes do que eu falei. Mas como eu disse e repiso aqui, houve erros na apuração para quais votos iriam os da Simone Tebet e do Ciro Gomes. Eu coloquei votos maiores para o Bolsonaro, não aconteceu isso. E com relação a outro erro também, houve erro com relação aos indecisos. Os indecisos acabaram comigo. O meu erro, dizendo a Datafolha, foi culpa dos indecisos que me prejudicaram, né? Então a Datafolha, por fim, ela tentou culpar, esquivou-se do erro que ela cometeu no primeiro turno das eleições de 2022, né? Como eu disse aí, até dei a data da publicação da revista Veja, vão lá caso queiram ver, né? O argumento final de erro dos indecisos. Aí eu pergunto aos senhores, né? Qual a probabilidade de não ter erro nos indecisos nessa matéria Datafolha? Explico aqui, né? Por exemplo,
Vamos lá. Datafolha fez uma pesquisa usando um cara que mora em Recife, e lá ele lá é Sport, mas também é Flamengo. Esse voto vai para quem? Vai para o Sport? Vai para o Recife? Ele estaria indeciso de que voto? Do Flamengo? No Sport? Porque tem um torcedor que torce para mais de um time e entra aí na categoria dos indecisos. E esse mesmo cara que morasse aqui na região sudeste, né, e dissesse aqui ser Flamengo ou Sport, esse voto iria para quem? Né? Para quem iria esse voto? O indeciso não é só com relação a não sei quem eu voto, não. Também entra nessa seara, né? Não só o cara que não sabe quem vai votar, pode haver uma prospecção, não, acho que esse cara aqui vai votar em tal clube e tal, mas pode também haver o erro em relação a qual o voto principal do cara. Friso aqui, um cara que está morando em Amazonas, tem muito botafoguense lá. Lá ele pode ser Amazonas Futebol Clube, mas também Botafogo. Qual vai ser o time principal que vai ser usado para essa pesquisa? O Botafogo ou o Amazonas? A minha fala aqui toda é só para dizer o seguinte, não é para dizer que esse estudo está errado e tal, porque não tem elementos para isso, mas eu tenho elementos para dizer que a Datafolha já errou em outras pesquisas, ao argumento de ter errado por indecisão dos eleitores, lá com relação a Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro Gomes, e aqui também com os caras que optam pelo time tal e qual. Acabou. Então pode haver erro também. Eu viajei muito pelo Brasil, bastante, né? Ônibus, avião, trem, o que você possa imaginar eu fiz a trabalho, né? E quase não se vê lá gremista, torcedor do Inter, torcedor do Bahia. Não, Bahia se vê lá na Bahia, né? Mas você não vê gremista, você não vê Inter, você não vê mais palmeirense do que o Vasco tem lá na região norte, nordeste. Centro-oeste também não vê, né? E aí vem a Datafolha, né, que já errou, repiso aqui, dizendo que errou porque teria havido um problema nos indecisos e aponta o Flamengo com 19% e o Corinthians com 14%. E você aí, que acha que eu vou contestar isso? Não. O Flamengo é o maior mesmo, né? Acho até que o Flamengo tem uma distância maior do Corinthians, mas estou colocando o Corinthians com 14, só 5 pontos percentuais abaixo do Flamengo. Acho esquisito isso. Acho que o Corinthians está um pouco mais para baixo. E aí depois Palmeiras em terceiro, passando São Paulo, que sempre foi o terceiro, baixando o São Paulo para 6%, subindo o Palmeiras para 7%. Torcedores, é mais de uma década para mudar para cima ou para baixo. É mais de uma década para mudar para cima ou para baixo. A opção do cara falar que é Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo, por exemplo, né? Então tá aí, é total possível, é uma possibilidade total de ter havido erro, né? Ou má fé. Não posso aqui dizer que houve má fé, mas pode ter havido má fé. E quando os caras sempre soltam esses estudos aí, é sempre botando o Vasco para baixo, sempre botando o Botafogo para baixo. Olha lá, Fluminense também, 2%. Os caras têm muito mais torcida que isso aí. Botafogo e Fluminense. No Brasil inteiro. São times nacionais, né? O Vasco muito mais nacional que esses dois aí, né? E o Flamengo suplantando os três. Bom, serviu aqui esse vídeo para eu comentar a possibilidade de ter havido equívoco, e a possibilidade é grande, já que eles erraram nas eleições de 2022, no primeiro turno, né? Indicando a quantidade de votos que o Bolsonaro teria, e depois tentando se justificar um argumento de que o problema foi os indecisos que derrubaram o estudo do Datafolha. Então, esse estudo que acabou de sair agora aí, pela ESPN, demonstrado pela ESPN, é da Datafolha, e eu coloco aqui uma margem de uma dúvida, né? Uma dúvida aí séria com relação a isso, para quem já viajou bastante, né? Esse Brasilzão aí, e não tem como você colocar nem São Paulo, nem Palmeiras, nem Grêmio, nem Inter, nem esses putos aí na frente do Vasco. Se gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal Vasco Canais, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.